Imagine a cena. Dezembro de 1900. Uma pequena ilha deserta na costa da Escócia, lar de um dos faróis mais modernos da sua época. Mas em uma noite de tempestade, sua luz potente se apaga. Quando o navio de suprimentos chega, dias depois, o cenário é de arrepiar. A porta do farol está trancada por dentro. Uma refeição está servida na mesa, mas os 3 faroleiros simplesmente desapareceram. Sem sangue, sem sinais de luta. Apenas o silêncio assustador do oceano. Esta é a história do farol das Ilhas Flana. Um mistério que intriga investigadores e o público há mais de 100 anos. Os 3 homens que desapareceram eram James Duckett, Thomas Marshall e Donald MacArthur. Eles não eram novatos, eram marinheiros experientes, acostumados à dura solidão do mar. Estavam de serviço na remota ilha de Alemore, um lugar tão isolado e sinistro que os locais acreditavam ser assombrado por espíritos antigos. A vida em um farol era governada por uma precisão rígida, quase militar. Cada minuto era registrado em diários de bordo. O dever principal dos guardiões era manter a luz acesa, não importava o que acontecesse. A ideia de que os 3 abandonariam seus postos ao mesmo tempo era simplesmente impensável, e contra todas as regras e instintos que eles tinham. Então, quando o navio de socorro, o Esperos, chegou em 26 de dezembro, seu capitão, James Harvey, ficou imediatamente preocupado. Nenhuma bandeira estava hasteada, ninguém para saudar o navio, e o mais alarmante, o farol estava apagado. Depois de soar a buzina e disparar um sinalizador sem resposta, um pequeno grupo desembarcou. O que eles encontraram apenas aprofundou o mistério. Dentro do farol era como se o tempo tivesse congelado. Uma cadeira estava virada na cozinha, sugerindo uma partida apressada. O relógio na parede havia parado. Sobre a mesa, uma refeição de carne em conserva e batatas, deixada intacta, como se os homens tivessem sido subitamente interrompidos. As camas estavam desfeitas, e um silêncio sinistro preenchia o ar. Procurando pelo equipamento externo dos homens, eles notaram que 2 conjuntos de capas de chuva impermeáveis estavam faltando. Mas um conjunto, pertencente a Donald MacArthur, ainda estava pendurado em seu gancho. Por que um homem sairia correndo para uma violenta tempestade no Atlântico Norte, sem seu equipamento de proteção? Não fazia sentido. A descoberta mais perturbadora, no entanto, foi o diário de bordo do farol, mantido por Thomas Marshall. Os registros que antecederam o desaparecimento pintavam um quadro aterrorizante. Em 12 de dezembro, Marshall escreveu: "Ventos fortes como nunca vi. James tem estado muito quieto. Donald tem estado chorando. Esta entrada é bizarra. Donald MacArthur era um marinheiro durão e brigão. Por que um homem como ele estaria chorando por causa de uma tempestade?" E James Duckett, o faroleiro principal com mais de 20 anos de experiência, era conhecido por sua calma. O que poderia tê-lo abalado tão profundamente? O diário continuava nesse tom inquietante, descrevendo uma tempestade de imenso poder que manteve os homens presos lá dentro, rezando. Mas o registro final, datado de 15 de dezembro, é o mais desconcertante de todos. Ele diz: "Tempestade acabou, mar calmo. Deus está acima de tudo." Se a tempestade havia passado e o mar estava calmo, onde eles estavam? E é aqui que o mistério tomou um rumo ainda mais estranho. Quando os investigadores mais tarde verificaram os registros meteorológicos de áreas vizinhas e navios que passaram por perto, encontraram algo chocante. Não houve tempestades registradas na área das Ilhas Flana nos dias 12, 13 ou 14 de dezembro. O tempo estava claro e calmo. A tempestade brutal que o diário de bordo descreveu, na verdade, não atingiu a ilha até 17 de dezembro, 2 dias após o último registro ser escrito. Então, sobre qual tempestade os guardiões estavam escrevendo? O que eles estavam vendo? Ao longo dos anos, 3 teorias principais surgiram para tentar explicar o que aconteceu com James Duckett, Thomas Marshall e Donald MacArthur. A primeira é a explicação científica mais aceita: uma onda gigante. Essa teoria sugere que uma onda massiva e inesperada, muito maior que qualquer onda normal, atingiu os penhascos. Os guardiões podem ter saído para proteger um guindaste de suprimentos ou outro equipamento perto da plataforma de desembarque. Uma onda gigante poderia ter varrido os 3 para o mar em um instante. Isso explicaria a falta de luta e por que seus corpos nunca foram encontrados. Mas isso não se encaixa em todos os fatos. Por que a porta estava trancada por dentro? E por que Donald MacArthur deixaria sua capa de chuva para trás e ia enfrentar as ondas do mar? A segunda teoria é psicológica. Viver em um isolamento tão extremo poderia afetar a saúde mental de qualquer um. Essa teoria propõe que um dos guardiões surtou. Talvez uma discussão tenha começado levando a uma briga. Um homem poderia ter matado os outros 2. E então, em um acesso de culpa e desespero, se jogado no mar agitado. A cadeira virada na cozinha poderia apoiar a ideia de um conflito súbito.
Mas novamente não havia evidência de violência nem sangue, e parece improvável que um homem pudesse dominar outros dois sem uma luta significativa. A terceira e mais inquietante teoria mergulha no paranormal e no folclore local. Lembra como a ilha de Alemor era considerada amaldiçoada? O nome em si significa Ilha Grande em gaélico, mas os marinheiros a chamavam de o outro país. Eles acreditavam que era um portal para outro mundo, habitado por espíritos ou criaturas estranhas. Algumas histórias falam de pássaros gigantes do mar que arrebatavam homens dos penhascos. Será que os registros do diário de bordo dos guardiões sobre a tempestade terrível era uma metáfora para outra coisa? Algo que eles não conseguiam descrever? Talvez o medo e o choro não fossem causados pelo vento e pela chuva, mas por um terror de outro mundo que eles testemunharam. Essa teoria sugere que eles não estavam lutando contra uma tempestade, mas contra a própria sanidade, enquanto enfrentavam algo verdadeiramente desconhecido. Os corpos dos 3 guardiões nunca foram recuperados. O farol das Ilhas Flannan foi eventualmente reequipado com uma nova tripulação, e mais tarde automatizado na década de 1970. Mas a lenda continua viva. Até hoje, marinheiros e visitantes afirmam ouvir coisas estranhas na ilha. Alguns dizem que em noites de neblina, ainda se pode ouvir os gritos fracos de 3 vozes, pedindo socorro entre as rochas desoladas. Então, o que você acha que aconteceu? Foi um ato bizarro da natureza? Um trágico caso de loucura? Ou algo muito mais estranho? Você acredita na explicação oficial de uma onda gigante? Ou a tempestade fantasma no diário de bordo aponta para algo totalmente diferente? O mistério do farol das Ilhas Flannan permanece um dos maiores quebra-cabeças marítimos não resolvidos. Um lembrete arrepiante de que às vezes o mar não revela seus segredos. Se você ama mistérios que desafiam a lógica e arrepiam a espinha, não se esqueça de se inscrever no Rastro de Mistério. Temos muito mais histórias como esta a caminho. Obrigado por assistir.